buscar a sintonia com Deus, por Jesus, lançando nosso pensamento à figura do Mestre, nosso Mestre inesquecível, nosso Mestre de todas as horas, divino irmão e amigo, que nos orienta com o seu Evangelho e, sobretudo, nos ama indistintamente e quer que nós possamos seguir os passos que Ele seguiu. Vamos pedir ao Senhor da vida que seja uma noite de estudos produtiva e que nós possamos sair daqui com paz interior, com planificação, com luz, com entendimento, para que o desenvolvimento das virtudes em nós se faça mais firme. Que o anjo da guarda nos fortaleça, nossos amigos de espiritualidade, nossos irmãos do mundo maior. Fortaleça os nossos familiares, fortaleça o nosso ambiente de trabalho, ao qual nós somos tão gratos, que também essa espiritualidade amiga leve cura onde haja dores e revoltas. Que nós possamos construir uma aura de paz a partir do estudo de hoje, para que a nossa prece se reúna com as preces das outras igrejas e casas religiosas na construção do reino. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos trazer a nossa irmã Gleci. Ela mais uma vez está aqui na casa e ela encerra um mês que a gente dedicou para temas de valorização da vida e onde também colaboraram o André Luiz dos Santos, o Alberto Sami, o Sigmund, os jovens da Sexta URI, e hoje o desafio da Gleci é fazer o encerramento, né? A gente sabe que ela veio inspirada para poder também inspirar a gente. Boa noite a todos. Nesse momento possamos nos sentir abraçados pelo amor de Jesus e que a nossa mente possa se voltar ao ensinamento dessa noite, que com certeza vai nos ajudar à compreensão das nossas emoções. Dores da alma tem a ver com emoções. Então a gente vai fazer uma abordagem para que a gente possa se conhecer um pouco melhor e saber interpretar as nossas emoções e trabalhá-las, porque esse é o objetivo. A doutrina espírita tem por objetivo sempre fazer com que o ser humano se melhore a cada dia. E a chamada é essa, para que a gente pare, se observe, se trabalhe, se reforme, para que a gente possa ter esse controle e se melhorar a cada dia, evitando assim os desequilíbrios. Porque todas as dores da alma têm sua origem nos desequilíbrios. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 933, o senhor Allan Kardec faz um questionamento aos espíritos, né? Se o homem é quase sempre o artífice de seus sofrimentos materiais, também será ele o causador dos seus sofrimentos morais? E olha a resposta que os espíritos nos dão. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da nossa vontade. Por exemplo, quem quer que venha um temporal e desteie a minha casa me causando prejuízo? Quem quer que uma enxurrada invada o nosso lar, o ambiente do nosso trabalho e cause destruição? Então isso é contrário à nossa vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, da inveja, o ciúme, todas essas paixões são torturas da alma, segundo os Espíritos nos explicam. Então, para a gente parar para pensar um pouquinho, né? Se eu sou o artífice dos meus sofrimentos, eu também sou dos problemas morais, e ele diz que muito mais. Porque os materiais independem muitas vezes da nossa vontade, mas os morais dependem única e exclusivamente da nossa vontade. Essa é a questão, né? Então, dentro desse contexto, eu me embasei muito no livro Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito de Hamed. Então, lá neste livro, como é um livro vasto, né, ele vai falar sobre todos esses tópicos.
É claro que nós não vamos abordar todos, porque senão ficaria aqui até amanhã falando sobre isso, né? Então a gente optou por alguns, porque... Eu tenho todos, né? Exato, aí é que tá. Porque quando a gente é orgulhoso... Ainda bem que teve espaço para mais quadrinho ali. Pois é. Quando a gente é orgulhoso e egoísta, diz o Raul Teixeira assim, numa fala dele, que nós deveríamos escolher uma só defecção moral para trabalhar nesta encarnação. Porque se a gente escolher todas ou muitas, a gente não vai conseguir, vai ficar patinando no seco. Porém, se nós escolhermos uma, o sucesso será com certeza alcançado. E de preferência que a gente comece com orgulho e egoísmo. Porque à medida que nós matamos isso dentro de nós, todos os outros são sufocados e morrem. Então é uma proposta que fica aqui, né, de Raul Teixeira. Então a gente vai fazer uma abordagem rápida sobre o orgulho e egoísmo, sobre a culpa, a inveja, medo, suicídio, ansiedade, depressão, né? Vamos fazer uma abordagem. Por quê? Porque de acordo com o que a gente sabe, e Joana de Ângeles fala muito sobre isso na sua série psicológica, a causa da depressão, a causa da ansiedade, a causa do suicídio está nas dores da alma. Quando a gente não sabe trabalhar com estas potencialidades do espírito, né? Então, as fontes das dores morais é isso aí: orgulho, inveja, ambição, ciúme, paixão, avareza, e é o que faz parte da vida do homem. Quem é que pode fazer a dicotomia? Quem é que pode dizer, não, eu estou nessa encarnação e eu não vou ter nenhuma destas defecções morais? É impossível dizer isso, vocês concordam? E até é saudável. É saudável. Diz o Haroldo Dutra que todas estas emoções, elas são necessárias para o nosso crescimento. A própria ambição, quando nós não temos ambição, nós não progredimos. A gente obsta o nosso progresso. Agora, quando a gente tem ambição, a gente se impulsiona o progresso e arrasta para a gente as pessoas que conosco convivem. Porém, nós temos que seguir um certo princípio. Ora, se isso faz parte da nossa vida, por exemplo, o Evangelho nos fala que a melancolia, a tristeza, é natural no ser humano. Só quando exacerbamos isso, é que nós então podemos ser arrastados para os processos depressivos, os processos fóbicos, ou outros processos até de bipolaridades. Então a gente precisa se conhecer, se interpretar e se trabalhar dentro desse aspecto. Já que é um processo natural, eu preciso adquirir o quê? Equilíbrio. É o equilíbrio que vai me impulsionar para o controle dessas emoções e evitar que essas defecções morais se exacerbem dentro de nós e produzam dentro de nós problemas seríssimos, né? Podemos até plasmar no corpo físico doenças terríveis por conta dessas defecções morais. E esse equilíbrio, ele requer um senso prático de condução. O primeiro seria o direcionamento. Que direcionamento eu vou dar para aquela emoção que está em mim naquele momento? Como eu vou conduzir isso? Vou gritar? Vou xingar? Ou vou ponderar? Ou vou falar com mais suavidade, compreendendo o momento do outro? Então, direcionamento. Para se adquirir equilíbrio, o primeiro passo é direcionamento. O segundo passo seria a intensidade. Quando a gente vai ouvir uma música, a gente pega o rádio e coloca no volume que nem nos atrapalhe, mas que ao mesmo tempo nos dê a possibilidade de ouvir aquilo que pretendemos ouvir. Então a gente coloca o volume no ponto certo. Assim deve ser também as nossas emoções.
Para se ter equilíbrio ou desequilíbrio, nós precisamos então trabalhar o direcionamento e a intensidade. Com que intensidade eu vou conduzir aquela emoção que eu sei que eu tenho? Então a gente precisa fazer análise sobre quem eu sou e que tipo de problema enraizado dentro de mim se exacerba às vezes, né? Então, o que define o nosso comportamento? Isso é um conceito dos estudiosos da área. Nós definimos o comportamento como um conjunto de reações e condutas de um indivíduo em resposta a um estímulo. É verdade. E aí está contido as nossas emoções. Por isso que para se ter equilíbrio, precisamos ter direcionamento e intensidade. Porque quando eu recebo um estímulo externo ou interno, às vezes, pode ser um processo de influenciação, né? Me vem uma emoção, desperta em mim uma tristeza, desperta em mim uma raiva, desperta em mim um ódio, uma ira, não é? Ou desperta amor, compaixão, piedade, misericórdia. E aí vem o comportamento, vem a reação como resposta. Então, o comportamento é um conjunto de reações e condutas de um indivíduo como resposta a um estímulo, tá? Para que a gente possa se compreender melhor. E como se dá então a nossa resposta? Nossas convicções íntimas é que determinam o nosso comportamento exterior. Então vejam só, de acordo com os conceitos que eu tenho, o meu autoconhecimento, o meu autoconceito, a minha autoestima, eu posso ser um ser bem realizado, cheguei ao self, ou eu posso ser um ser em trevas. Então a gente precisa se conhecer, precisa se trabalhar. Nossos valores, meus irmãos, sobre nós mesmos, conscientes e inconscientes. Sobre o mundo que nos cerca, nosso conhecimento intelectual, nosso conhecimento moral, nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa experiência passada e presente é que vão determinar a nossa resposta. Então, quando a gente tem uma atitude, a gente já sabe qual é a nossa origem. A gente já sabe quem a gente é, né? Então, a gente precisa ver isso com muita particularidade para que a gente possa se trabalhar. Então, nós somos responsáveis pelo que plantamos. Quando selecionamos um determinado comportamento, cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo este mesmo resultado. E, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade pelo fato, né? Ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma. O nosso livre-arbítrio, ele é propriedade exclusiva. E eu é que tenho que saber o que eu faço daquele momento, daquele comportamento, daquela atitude. Qual a resposta eu vou dar àquela emoção que aflorou em mim diante de uma situação? É eu que preciso saber isso. É eu que preciso trabalhar. Ninguém interfere no nosso livre-arbítrio. Somos responsáveis por tudo que experimentamos em nós mesmos. Criamos a nossa própria realidade. Então esse negócio da gente dizer, eu dei essa resposta porque ela me ofendeu primeiro. Eu fiz isso porque ele bateu primeiro. Eu reagi assim porque eu me senti invadida na minha intimidade. Será que está correto isso? Será que está correto? Quer dizer, eu não preciso ter a mesma reação que aquela pessoa. Eu não preciso dar a mesma resposta a ela. Isso é orgulho, isso é egoísmo, isso é vaidade, isso é raiva, isso é ira, isso é desequilíbrio, né? Então, o conceito de imaturidade. O que é imaturidade? Quando nós agimos assim, nós somos imaturos. É como a doutrina espírita nos coloca, né, como crianças. Nós somos infantis. Então, aí está a síndrome do bebê crescido, né?
aquela que ainda precisa de chupeta, aquele que chora por qualquer situação, o indivíduo que não aceita a responsabilidade pelos seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações, culpando os outros, ele é denominado imaturo. Então, quantas vezes a gente faz isso? Ah, meu Deus, eu joguei pedra na cruz, Deus está me castigando. Isso está correto? Deus não castiga. Deus não precisa nem nos perdoar, porque Deus não se ressente. Ele não precisa perdoar. O perdão é do homem. É nós que precisamos trabalhar o perdão em nós, porque nós é que nos ressentimos, nós é que nos magoamos. Deus não. Se Ele se ressentisse com a gente do céu, nós estaríamos perdidos. Gleice, eu nunca esqueço de uma palestra do Danilo Félix, que Conheço, ele demorou muito tempo para entender e depois ele assimilou o slogan de um filme antigo, do início lá do Supercine, chamado Love Story, uma história de amor. Ele tinha uma sublegenda, um subtítulo chamado Amar é não ter que pedir perdão. Exatamente. O Danilo falou que pensava naquela frase. Eu pensei, poxa, realmente quem ama não se ofende, não se magoa. Então não tem aí o motivo, não agride, não. Veja, por exemplo, a nossa atitude diante do amor filial. Quem nunca se sentiu magoado por um filho? Precisou o filho vir pedir perdão? Não. No momento em que ele adentra a porta do lar, você já corre abraçar. Independente do que aconteceu. É um amor incondicional. Esse é o amor que a gente deveria ter por todos os semelhantes. Porque se o outro precisou brigar, xingar, magoar, bater, para se fazer ouvir, ele é mais merecedor da nossa prece, porque ele é um doente. E se eu ajo igual, eu sou doente também. Agora, se eu já sou maduro, eu vou evitar. Então, é por aí que a gente precisa começar a se trabalhar, né? Os espíritos, no conhecimento da lei natural, na questão 619, tem uma questão muito interessante. O Kardec pergunta aos espíritos assim: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? Quer dizer, todos nós temos a possibilidade de conhecer a lei de Deus, a lei divina? E olha o que os espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Ora, a lei divina está onde? No conceito. Então, todos nós conhecemos. Agora, todos nós as compreendemos? Os espíritos dizem assim: os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Aí, eu vou fazer uma provocação, porque os espíritos aqui colocam duas condições para o conhecimento da lei divina: ser um homem de bem ou investigá-la. Não é verdade? Então, o que é ser um homem de bem? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida física constituem a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então aqui já coloca o ponto fundamental de toda a obra de Jesus na Terra: a vida futura. Se vocês olharem todos os capítulos do Evangelho, vocês vão encontrar a proposta de Jesus da vida futura. Quem não aceita a vida futura como uma realidade existencial, como vamos dizer, um axioma, fica difícil ele ser um homem de bem, porque ele é imediatista, ele vive o agora. Então, para a gente pensar, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade na sua mais ampla, completa pureza. Ao interrogar a sua consciência, perguntará se não violou essa lei, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, se fez aos outros o que queria que ele fizesse. O homem, com sentimento de caridade, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica
seu interesse pela justiça. Ele é benevolente, ele é indulgente, ele perdoa as ofensas porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Se a gente imaginasse o quanto é preocupante é esta proposta, porque nós rezamos isso todo dia no Pai Nosso. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, como eu perdoo os meus ofensores. Pronto. Derrubamos toda a proposta de Jesus no Pai Nosso. Concordam comigo? Porque nós não perdoamos, gente. Nós não perdoamos. A gente ainda é aquele, eu perdoo, mas não passe na minha frente. Eu não perdoo, mas não venha mais na minha casa. Não quero mais saber daquela pessoa. Isso não é perdão. Isso não é perdão, meus irmãos. E pior, quando a gente vê a pessoa, o coração dispara. E o sangue ferve. E vem uma raiva. Não perdoou. Está jogando adrenalina na tua corrente sanguínea. E isso vai te fazer mal, junto com o cortisol. Vai te dando uma predisposição a uma hipertensão, a problemas cardíacos. Então veja como a gente machuca o nosso corpo. Primeiro perispiritualmente e depois fisicamente. Com essas emoções descontroladas, destemperadas. Ser benevolente, meus irmãos, é o BIP que eu costumo dizer. Benevolente é você compreender o momento do outro. Ele me ofendeu. Tudo bem, mas ele estava bem? Coitado, ele não devia estar bem. Por isso ele falou isso. Eu não vou nem me ligar a isso. Ser indulgente é não potencializar o erro do outro levando para os outros. Você viu o que ele falou? Se ele falou isso, é porque ele é uma pessoa que não é espírita. A gente corre fazer isso, gente. A gente potencializa o erro do outro. Ao invés da gente mascarar e colocar um pano em cima, esquecer, a gente potencializa. Perdão de todas as ofensas, ela nos reporta ao Pedro, né? Quando pergunta a Jesus, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Jesus diz, 7 vezes, diz Pedro, e ele diz, não, 70 vezes 7, mas 70 vezes 7 parece pouco, né? 490 vezes, mas acontece que é toda vez que alguém me ofender, nem que seja a mesma ofensa. Então, para a gente amadurecer esse senso de perdão dentro de nós, e não nos ressentirmos mais, respeita nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Nós fazemos isso. Estamos numa fila de banco e lá vem um senhor trôpego, né? Entra naquela fila e a gente olha com desdém e diz, não faz nada o dia inteiro, mas vai ser atendido na minha frente. Duvido que vocês já não pensaram isso. Eu também já pensei. Depois eu me corrijo. Recebe uma fechada no trânsito, a primeira coisa, você já xinga, né? Haroldo Dutra contou assim que um dia ele estava no trânsito e o indivíduo fechou. E então ele já baixou o vidro para xingar. E o filho dele que estava do lado de pai, você vai xingar ele? Eu pretendia. Aí o filho disse, e se ele for alguém que escuta as tuas palestras? Aí o Haroldo fechou o vidro e disse, puxa vida, até meu filho é meu fiscal. E isso é verdade. Então que a gente possa refletir melhor, né, nas nossas atitudes. Então, se nós já temos essas características do homem de bem, que eu acredito que nenhum de nós tem, nenhum de nós alcançou este patamar aqui ainda, então nós estamos na parte investigativa das leis morais. Porque a proposta dos espíritos é esta, né? Ou você já é um homem de bem, conhece as leis divinas profundamente, ou então você está na parte investigativa. Então, acho que todos nós podemos nos classificar como na parte investigativa, porque já é um caminho. Por que já é um caminho? Porque, meus irmãos, a gente ter essas defecções morais fazem parte do nosso crescimento, da nossa evolução, do nosso momento. Faz parte de um planeta de provas e expiações.
Porque se estivéssemos despojados de todas essas amarras que nos prendem gravitacional ao planeta Terra, então nós não estaríamos mais no planeta de provas e expiações. Se ainda estamos aqui, é porque temos essas características, mas precisamos trabalhá-las, né? Então, na questão 913, o Kardec pergunta, dentre os vícios, qual se pode considerar radical? E os espíritos dizem, o egoísmo. Porque do egoísmo deriva todo o mal. Estudai os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor, com a caridade, porque ele neutraliza todas as outras qualidades. E quem não é egoísta? Quem não é egoísta? E às vezes os pais dizem, mas meu Deus, aonde eu falhei? Né? Aonde eu falhei? Tem um livro do Hermínio de Miranda, eu acho que Nossos Filhos São Espíritos, onde ele diz assim, desde quando nasce nós potencializamos nos filhos o egoísmo. E aí ele cita um exemplo. Gêmeos, 2 bebês. Quem é que a mãe vai trocar mais rápido? Aquele que chora. Quem é que a mãe amamenta primeiro? O que chora. Não deveria. Segundo o Hermínio coloca nesse livro, nós deveríamos deixar chorar, porque chorar faz bem. Abre os pulmões, dobra o egoísmo. Então atenda aquele que está quietinho, troque, amamente, cuide. Depois vai cuidar para ele ir aprendendo desde o berço a conter o egoísmo. E a gente faz o inverso. Veja como a gente age. Então, a gente já vai aprendendo a conhecer os filhos. Como a doutrina espírita é maravilhosa, né, gente? Ela já nos dá essas diretrizes desde o nascimento do nosso filho. Aliás, muito além, seguindo a linha de Montessori, né? Aquela educadora italiana, Maria Montessori, ela dizia assim, temos que educar a criança antes do ventre. Olhe, o pai e a mãe já têm que estar educados para poder gerar um filho. Isso é uma... Eu dizia mais, né? Se educar para a solidariedade, não para a competitividade. Exato, palavras dela, exatamente. Não para... E nós fomos educados para a competitividade, para sermos melhor, para superar o outro, não é verdade? Quantos exemplos nessas competições a gente vê com esses paratletas, né? Onde um cai, ele interrompe, vai lá e ajuda a socorrer aquele que caiu. E leva, às vezes conduz aquele ser até a linha de chegada. Então, quer dizer, a gente deveria aprender com esses detalhes, né? Então, combater o egoísmo na raiz, diz os Espíritos para nós, né? E qual o meio, então, de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Lembra que eu falei dos gêmeos? Deriva da influência da matéria, da necessidade premente, que é alimentar-se. Compreenderam? Então, quando a gente dá prioridade àquele ser que clama com mais veemência, a gente está massageando o ego dele para que ele continue sendo egoísta. Influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social e sua educação. É o exemplo que eu acabei de dar.
A mãe corre embalar aquele que está chorando. E aquele que está quietinho fica lá. Fica às vezes sujinho, fica sem comida, fica sem água, porque a mãe está atendendo aquele que está berrando, né? Com a bocona aberta. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Aí é uma coisa que pega, né? A gente vem com um ranço, né? De milenar, vamos dizer assim, não vou nem falar de séculos, mas milenar dentro de nós, de que eu posso fazer o que eu quiser. Na hora em que eu estiver à beira da morte, eu me confesso, eu recebo a extrema-unção, meus pecados são todos perdoados e eu vou direitinho para o céu. E a gente tem isso tão forte que quando o indivíduo morre, a gente diz, coitado, era tão bom, né? Aí diz o Divaldo assim que numa cerimônia fúnebre que ele foi, o padre começou, bom pai, bom cidadão, honesto, íntegro, bom marido, excelente ser humano. A mulher cutucou para o filho, acho que nós estamos no enterro errado. Claro, não estava retratando o que aquele ser era. Estamos no lugar errado. Quer dizer, mas a gente traz esses atavismos dessas educações religiosas desfiguradas, ficções alegóricas que nós incorporamos dentro de nós. E aí isso cristalizou-se. E aí a gente ainda acha que tudo será perdoado. E eu vou virar santo. Como a gente mesmo transforma essas pessoas em santos, né? Infelizmente. Só para ilustrar a nossa fala, semana passada nós tivemos a comunicação de um espírito, onde ele veio num processo de sofrimento muito intenso. E ele dizia assim, por favor, digam para minha filha que eu não sou o homem bom. Que aquilo que todos achavam que eu era, eu não era. Eu não quero mais que ela peça para que eu venha ajudá-la, porque eu não posso. Eu estou sofrendo. E clamava que a gente encontrasse a filha. Mas não lembrava ele o nome da filha, não lembrava ele o nome dele, não lembrava ele de onde ele vinha. Então, nesse momento, fica difícil você levar uma mensagem desta à família, mas fica a mensagem para a grande família universal, para nós, que a gente possa aprender com esses seres que fazem a sua passagem num profundo remorso e que estão em sofrimento por conta dos seus próprios atos, né? Porque a cada um segundo suas próprias obras, disse Jesus. Então o orgulho também é outra defecção moral, além do egoísmo, né? Que é uma imperfeição moral que bloqueia o progresso do espírito e o leva a assumir débitos, cujo resgate é doloroso, que transcende às vezes a encarnação presente. Tem um livro do Divaldo, ditado pelo Filomeno de Miranda, acho que nas Teias da Obsessão, que ele conta o caso de espíritos judeus 500 anos obsediando uma única família. 500 anos por vingança, por orgulho ferido. Olhe que triste isso, gente. Se vai perpetuando por séculos, por reencarnações sucessivas. E aí o Manuel Filomeno relata que a equipe dele, composta pelo Bezerra, eles disseram a esses espíritos, pero era só um não, chega de sofrer e de causar sofrimento, basta. São 500 anos que vocês estão se vingando e fazendo aquela família se suicidar. Todos se suicidavam na família. Não pensem vocês que o suicídio pode se imputar uma culpa direta aos obsessores. Porque vocês sabiam, que a gente já estudou muito bem isso, Gilvan sabe,
Quando chega no momento do ato, eles não influenciam, mas no ato eles nos abandonam e nos deixam ao livre-arbítrio. E vem um arrependimento quase que automático. Exatamente. Então veja, mesmo que eu esteja sob forte influenciação de um espírito obsessor, no momento do ato eles saem, eles caem fora. E eles nos deixam ao próprio livre-arbítrio. Então nós não podemos dizer que o ato foi influenciado diretamente por outra pessoa, mas sim pelo meu livre-arbítrio. Eu podia dizer, não, chega. E não tenho força para isso, né? Então o orgulho é ignorância. Ignorância da verdade de você desconhecer. Porque se você tem certeza da vida futura, se você conhece profundamente a imortalidade da alma, se você tem certeza do processo reencarnatório e do que você terá que expurgar por conta de um ato suicida, você jamais vai cometer o suicídio. Então é ignorância, é desconhecimento dos reais valores da vida, constituindo em veneno que anula as ações nobres daqueles que buscam o progresso espiritual. Então, não basta eu ser bom a vida inteira e me suicidar no final da vida. Eu tive um tio muito bom, muito querido, que a gente amava profundamente. Com 76 anos ele se suicidou. Ele perdeu a sua existência de 76 anos por conta de um suicídio. Então vejam, meus irmãos, o quanto isso é triste. Então o orgulho é a compulsão de querer controlar a vida alheia. É fruto do nosso orgulho. Querer controlar a vida do filho, a vida do marido, a vida do namorado, a vida do vizinho, a vida dos colegas. Querer impor a sua vontade a eles. Achar que você está sempre certo. Isso é orgulho. E a gente é assim. No trabalho a gente é assim. Não, eu quero que faça assim. Não quero que faça assado. Mas existe um outro meio de fazer. Não, eu quero que faça assim. Eu me lembro que tinha um professor de matemática, exímio professor de matemática. Exímio. Mas era um carrasco. E eu odiei matemática por décadas por conta desse professor. Eu não conseguia tirar uma nota boa. Eu me arrastava para poder passar de ano, numa época em que o ensino fundamental era em ginásio. E que era terrível. E você tinha que passar. Hoje em dia não, né? Não mais. Mas naquela época tinha que passar por nota. E este homem, ele ensinava matemática de um jeito que só ele sabia fazer, porque ele era ótimo em matemática. Mas ele não tinha didática para chegar no aluno. Vocês estão me compreendendo? E se a gente pedisse qualquer coisa, ele, já expliquei, cala a boca. E isso era, os professores eram assim, meus irmãos. Hoje mudou muito esse formato de ensino, mas naquela época era assim. Nós não tínhamos o direito de perguntar, já expliquei. Era a resposta deles. E eu digo hoje para vocês que ele de bom professor não tinha nada. Eu falo isso, por quê? Porque o bom professor é aquele que chega para o aluno e consegue didaticamente passar o aprendizado. Mesmo que o aluno pergunte 10 vezes. Pai, o Deus Pai não faz isso conosco? Você não aprendeu agora, vai aprender na próxima. Lição repetida é lição não aprendida. E é isso que Deus Pai nos faz. Por que ele, como professor, não tinha essa humildade de nos ensinar? Sabe quando que eu quebrei esta celeuma que eu criei, esse trauma que eu criei dentro de mim pela matemática? Num grande desafio, quando eu precisei fazer uma faculdade, e eu queria administração por ser mais fácil. E não tinha vaga. E passei em ciências econômicas. Eu disse, meu Deus, estou morta. Aonde que eu vou aprender matemática? Mas eu precisava, porque eu estava num momento profissional em que ou eu fazia, ou eu fazia. Não tinha outra alternativa. E fiz. E no segundo ano, eu tive matemática fundamental, básica.
Peguei uma professora maravilhosa, uma senhorinha simples, humilde, que ela tinha capacidade de te ensinar o beabá da matemática. Pronto. Dei aula de matemática, gente, na Bahia. Vocês acreditam? Dei aula de matemática. Pelo Senac. Pelo SESI. Dei aula de matemática. Então vejam o quanto é importante o professor passar. E é um orgulho que às vezes quer controlar aquele grupo de alunos. Infelizmente isso acontecia muito. Então, à medida que o homem evolui, moralmente, ele vai aos poucos se despojando do orgulho, que dará lugar à humildade, pois enquanto dominar o orgulho, permanecerão os vícios em detrimento das virtudes. Então, o orgulho está atrelado à falta de humildade. Culpa é o ego que se condena. Todo sentimento de culpa é aquilo que eu fiz de errado. Como a lei divina está na minha consciência, bateu aqui e eu me culpo. E isso, gente, é nos menores gestos, nas menores atitudes. Vou no supermercado, o caixa me dá troco a mais. No primeiro momento eu ponho no bolso e saio. Quando eu chego na porta do mercado, puxa vida, ele vai ter que pagar no bolso dele. Não é verdade? Aí eu volto. Olha, me desculpe, eu fui ver agora, você me deu o troco errado. Aquele que é imaturo, bota no bolso e deixa o outro pagar. Mas no momento a gente já chama a atenção. Mesmo aquele que bota no bolso e vai embora, sabe que errou. E o remorso vai gerar um processo de culpa que vai nos condenar. Há terríveis processos de sofrimento moral que poderão gerar outros processos futuros que nós vamos ver na sequência. Então, ego mais ismo é o ego que está doente. Quando nós estamos com o ego doente, nós temos culpa. Dessa maneira, podemos entender que quanto mais impedirmos as pessoas com as quais convivemos de agir e de pensar por si mesmas, mais nós estamos dificultando as oportunidades de amadurecimento e de crescimento espiritual. Aqueles filhos super protegidos, né? Aquelas crianças que está com 8 anos, a mamãe está ainda cortando a carne para a criança, servindo o prato, né? Limpando a boquinha, escovando o dentinho. Quer dizer, a gente não deixa nossos filhos amadurecerem. Então, para a gente começar a analisar nossos filhos e ver onde a gente pode se melhorar. Os empreendimentos que os outros elegeram como os melhores para si devem ser respeitados, pois os direitos naturais do homem lhes garantem a possibilidade de tomar decisões, errar, aprender, crescer, mudar e julgar a si mesmo. Aquela mãe que acha que o filho tem que ser médico. A doutrina espírita foca muito isso. Tem uma fala do Emmanuel num dos livros, não me lembro se é no Pai Nosso, onde ele fala exatamente sobre isso. O que seria das outras profissões se todos fossem médicos? Às vezes a mãe quer que o filho se forme numa faculdade até os 24, 25 anos. Mas ele não tem maturidade psicológica para fazer uma faculdade. Ele vai fazer isso mais tarde, porque ele não amadureceu psicologicamente naquele momento. Então a gente precisa respeitar os limites das pessoas e dos nossos filhos, claro. Então, nós temos processos de culpa que pode ser uma culpa lúcida. Esta culpa lúcida, ela não é perturbadora. Ela faz uma análise dos próprios erros. Mas também nós temos a culpa tormentosa, que gera remorso, nos leva ao toque, transtorno obsessivo compulsivo, nos leva ao pânico, às fobias, leva ao autismo, leva à esquizofrenia. Culpa terapêutica. Ao invés do pecado, o remorso se transforma em responsabilidade, em arrependimento, em renovação de atitudes, em reparação. Então, é para a gente começar a despertar, a se autoconhecer e dizer: eu errei sim, reconheço a minha culpa, mas ela agora vai me servir de terapia, para que eu seja um ser melhor e não volte a errar, porque eu não quero ser doente. Inveja.
que é a inveja? A inveja é o ego que não aceita o triunfo alheio. Toda vez que eu vejo alguém bem, me vem uma inveja. Puxa vida, trabalho a vida inteira, não consegui comprar uma casa. E esse ser aí, ó, não sei nem o que faz, já está com uma mansão. Puxa vida, estou aqui pagando um carrinho popular faz 4 anos e ele já trocou de carro 3 vezes. Isso é inveja. É que as pessoas pensam que inveja eles substituem por injustiça, né? Porque eles acham que são injustiçados por isso. É, exatamente. Mas a inveja é doença, é uma doença tão grande que leva eles a transferir o processo de culpa. Entendeu? Porque a gente faz, lembra lá atrás que a gente viu? Que a gente transfere para o outro a nossa culpa. Então a gente não quer admitir que é invejoso. Ah, isso é Deus que está me punindo. Ah, Deus não é justo comigo. Né? Devemos ler mais o Evangelho segundo o Espiritismo. Justiça das aflições. Né? Causa das aflições passadas e presentes. Devemos ler. E aí chegamos na depressão. Porque tudo isso que nós falamos até agora, meus irmãos, ela converge para o processo depressivo. A culpa, o remorso, a inveja, o orgulho, o egoísmo, tudo isso nos leva para a depressão. Olha que triste isso. Então, o que seria uma depressão? Depressão é o resultado de nossa consciência quando abrimos mão dos nossos sentimentos, pensamentos, emoções e necessidades em favor de alguém, somente para receber aprovação e consideração. Olha que interessante isso. Eu me dedico demais ao meu marido, eu dedico demais à minha mãe, ao meu pai, ao meu filho, e daí você começa, pois é, eu estou depressiva porque eles não reconhecem o que eu fiz. Não é isso que acontece? Você se vitimiza. Você se acha melhor que todo mundo. Será que você não veio com aquele compromisso? Resgatando débitos de vida passada? E agora você está transferindo um débito que você adquiriu e que um compromisso que você assumiu antes de reencarnar? Quem já leu as obras do André Luiz? Lá eles contam muito bem esses processos, onde o espírito faz. Quando chega no mundo espiritual, ele implora: me deixa voltar naquele ambiente para eu corrigir o que eu fiz. E daí o André relata num dos livros que o indivíduo volta e abandona de novo as crianças que ele deveria ter socorrido. Olha como a gente é. Viver o direito de sentirmos as nossas emoções equivale a ser honestos com nós mesmos. Portanto, não devemos nos culpar por fatos negativos do passado, pois tudo que fizemos estava no nível da nossa compreensão, à época em que eles ocorreram. Ah, será que eu não eduquei direito meu filho? No Evangelho tem uma passagem que fala isso. Pergunte-se: eu fiz tudo o que deveria ter feito como pai, como mãe, como educador, como terapeuta, como amigo? Fiz. Ele está no caminho errado? O problema é dele. O problema é dele. Ah, eu não fiz. Cedeu ao auto-perdão. Cedeu ao auto-perdão, estenda a mão e ajude. Isso sim é maturidade. Não que aquele que fez não vá sentir, ele vai sentir. Vai. Mas a consciência vai ficar tranquila. Fiz o que pude, quebrou a cara. Exato, exatamente isso. Né? Eu acho que são situações que a gente precisa analisar. Se alguém forçosamente diz: ah, mas você devia ter essa atitude com essa pessoa, porque essa pessoa assim não está certo. Mas não é na minha essência ser assim. Eu não vou me violentar, eu tenho que ajudar. Né? Quem já ouviu aquela lenda sufi? Vocês já ouviram aquela lenda sufi? Sufismo é um braço do islamismo. Tá? Então eles têm muitas lendas bonitas que servem para nós. Então conta nessa passagem que um mestre caminhava pela beira do rio Ganges com o seu discípulo.
E quando o mestre caminha com o seu discípulo, eles caminham para meditar. E neste processo de meditação, que é a autoiluminação, a busca pelo self, eles não conversam. O silêncio é primordial. Eles têm que refletir, pensar e se ajudar para a autoiluminação. Enquanto caminhavam pela beira do Ganges, o mestre vê um escorpião a se afogar. Então ele vai, entra no rio e resgata o escorpião e coloca em terra firme. E o escorpião pica a mão do mestre. E a mão começa a sangrar, inchar. E ele continua caminhando. E o discípulo não diz nada. Quando ele olha para trás, ele vê o escorpião correndo e adentrando novamente o rio. Ele corre lá, resgata o escorpião novamente e o coloca em terra firme. E novamente o escorpião lhe pica pela segunda vez. E a mão incha mais um pouco e sangra abundantemente. E ele segue o seu caminho junto ao discípulo. Mas novamente ele observa que o escorpião corre para dentro do rio e vai se afogar. E ele pela terceira vez volta e resgata o escorpião e agora o coloca mais adiante, para que ele não possa mais voltar para dentro do rio. E continua a caminhada ao lado do seu discípulo. E a mão dele está desse tamanho e sangrando. E ele ali, sem sentir nada, só meditando. De repente o discípulo não aguenta, né? Parece nós, né? Pô, mestre, você me perdoe, mas você é um tolo. Ontem se viu voltar 3 vezes a resgatar o escorpião que te picou 3 vezes. Olha como está a sua mão inchada, sangrando. Aonde se viu isso? E o mestre, com todo o equilíbrio possível, diz: meu filho, se a essência do escorpião é picar, eu não posso negar a minha essência de ajudar. Qual é a nossa essência? É preciso saber lidar com as nossas emoções. O autocontrole que este mestre nos passou. Não devemos censurar por senti-las, porque as emoções fazem parte da nossa vida, como eu já coloquei na minha exortação inicial. Mas sim julgar a decisão do que faremos com elas. Aí entra a questão que eu falei lá atrás. Dar um direcionamento e uma intensidade. Somos também natureza. Possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação, do desânimo, assim como a primavera, verão, outono e inverno. Então que a gente reflita, né? Não se esqueçam, 3 coisas causam a depressão: o medo, a ansiedade e a solidão. E o estresse é a soma disso aqui tudo. O medo, vamos falar um pouquinho do medo. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e de agir com espontaneidade. Porque o medo, meus irmãos, nos incapacita, nos impede de lutar, nos paralisa. O medo impede que eu tome uma atitude sóbria e lúcida. O medo me inibe. O medo não deixa procurar novos horizontes. O medo impede que eu haja em favor do meu progresso. A ansiedade. A ansiedade é a reunião de todas as nossas ansiedades. Não poderá alterar o nosso destino. Somente nosso empenho, nossa determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. Então, a ansiedade não vai alterar o meu destino se eu tiver empenho, se eu tiver determinação, se eu tiver vontade, agora, de mudar a minha realidade, agora, me transformando para melhor. O momento é agora, a proposta é agora. E já vamos ver por quê. A preocupação pode produzir ansiedade, levando-nos a partir de então a imaginar fatos catastróficos. Quando nos preocupamos com o futuro, não vivemos o agora e sofremos imensa imobilização que toma conta do nosso presente, advindo de coisas que irão ou não acontecer amanhã.
A gente não é assim? Mas e amanhã como vai ser? Ah, mas será que eu vou ter dinheiro para isso? Será que eu vou poder fazer aquilo? A gente vive nesse processo e isso é ansiedade, meus irmãos. Então, a proposta é viver o aqui e agora, porque nós vivemos no futuro, nos predispõe à depressão. E nós viver, aliás, no passado, perdão. E nós vivermos no futuro nos predispõe à ansiedade. Olha como isso é terrível. Vocês sabiam que o distúrbio da tireoide está ligado intrinsecamente à ansiedade? Intrinsecamente ligado à ansiedade. Olha o que eu plasmo no meu corpo físico. Quando eu sou ansioso demais. E, gente, vou contar mais uma coisa para vocês, muito sério. Tem um estudo dos grandes pesquisadores do comportamento humano, isso é estatística, onde eles dizem assim, 70% da população, da humanidade, vive no passado. 70%. Ah, se eu tivesse me casado com o outro. Ah, quando eu crescer. Ah, quando eu me formar. Né? Ah, quando eu mudar de emprego. Ah, quando eu me aposentar, eu prometo que vou trabalhar na casa espírita de amor. Aí chega e desencarna. Aí desencarna, aposenta pronto. um dia, desencarna no outro. Agora vai aposentar mais tarde, inclusive. Não vai viver mais. Vocês estão vendo? Ah, eu não estudei porque meu pai não permitiu. Eu tenho uma amiga espírita, coitadinha. Um dia nós estávamos num grupo de estudo e ela disse assim, eu conheço ela muito, a vida toda dela. E então ela disse assim, ah, eu não estudei porque eu não tive oportunidade, meu pai não me deixou estudar. E eu disse para ela assim, com quantos anos você saiu de casa? Com 13. Ah, realmente teu pai tem culpa que você não estudou. Ele é culpado por você não ter estudado. Mas é isso que a gente faz. A gente vive no passado. Daí quando se aposenta, morreu, que nem diz o Giovanni. Aí é Deus, né? Ou tá doente, né? E aí não pode mais sair de casa porque dói tudo, porque a bengala quebrou. Eu lembro da dona Lúcia, espírita, né? Hoje está residindo em Jaraguá do Sul. Ela tinha uma senhora conhecida dela que dizia, que chegou um dia para ela e disse, você sabia, Lúcia, que eu tenho uma poupança de 30 mil reais? Que bom, você conseguiu junto, sim, 30 mil reais. Eu estou economizando, porque vai que me dá um grande câncer, né? Quer dizer, ela está projetando, plasmando. Ela não vai morrer de câncer. Né? Não vai gastar os 30 mil. Ela vai morrer com câncer. Como dizia o Divaldo, né? O Divaldo conta uma história semelhante a isso. Quer dizer, ela desencarna pensando, plasmando o câncer dela. Então, meus irmãos, viver no passado é você desenvolver processos depressivos. Viver na ansiedade, você vai desenvolver problemas. Quer dizer, viver no futuro, você vai desenvolver ansiedade. Então, 70% vive no passado. 25% vive no futuro. Aquilo que a gente falou agora, ah, se eu, né? E daí não acontece. É ansiedade pelo dia de amanhã, como disse o Giovanni na sua exposição. E somente 5% vive no presente. Isso é estatística. Isso não é invenção. A estatística mostra isso. Somente 5% da humanidade vive o presente. E esses 5% são tudo louco. Tudo louco. E aí a gente diz que são loucos, né? E aí nós chegamos nesse processo de suicídio. Por quê? O Kardec pergunta aos espíritos na questão 949 sobre abolir os abusos da sociedade e os preconceitos, não tereis mais suicídio. Se abolirdes, nós não teremos mais suicídio. Quer dizer, os abusos da nossa sociedade que nos predispõem ao suicídio. Os preconceitos é que nos predispõem. Quantas crianças, por conta da questão de gênero, estão se matando? Quantos jovens estão
se matando, né? se mutilando por conta de querer uma sociedade melhor, porque eles são contra tudo que tem na sociedade. E então na questão 944, Kardec pergunta: o suicídio não é sempre voluntário? E os espíritos dizem: só o louco não sabe o que faz. Só o louco. Aquela loucura já estabelecida no corpo físico. Quem já leu o livro A Loucura sob Dois Prismas do Bezerra de Menezes? Ali ele faz uma distinção muito clara para nós do que é uma loucura por processo obsessivo. O louco mesmo diagnosticado, ele não se mata. Não se mata. Ele coloca o que é o louco por processo obsessivo, o que é um louco já pré-estabelecido no corpo físico, a doença da loucura, que ele adquiriu em vidas passadas. Sim. Um processo espiritual. Não pense que aquilo aconteceu geneticamente. Não é por aí. A genética, a hereditariedade acontece quando há hereditariedade espiritual. E você mesmo falou, causas anteriores das aflições. Causas anteriores às aflições. Quer dizer, eu adquiri um processo de loucura agora, estabeleci isso no meu campo espiritual e agora vou reencarnar no corpo físico deficiente mentalmente com a loucura estabelecida. E isso é genética espiritual. A genética material, ela só é a ferramenta, mas não é a herança. A herança está no campo espiritual de cada um. Isso é um processo pessoal, individual. De onde vem o desgosto pela vida que leva muitas pessoas a se matarem? Efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Quer dizer, a ociosidade é aquilo, preguiça, não quero fazer nada, ou não faz nada, né? Não ocupa o tempo. O depressivo, convida um depressivo para vir fazer um trabalho voluntário. Se nega. Vamos lá distribuir cestas básicas, vamos fazer visita no hospital, vamos levar uma leitura aos asilos, vamos visitar as casas de passagens que recebem crianças abandonadas ou retiradas dos pais que perdem o pátrio poder. Ah, não, hoje eu não posso. E se marca, não vão. Quando deveriam fazer o inverso? Trabalhar. Doação. Ser voluntário. Ocupar o tempo. Porque a ociosidade leva o desgosto pela vida, que leva ao suicídio. Da falta de fé. Quando eu tenho fé, eu sei da justiça das aflições. Eu acredito que Deus, na sua maior misericórdia, me concedeu essa oportunidade de sofrimento para que eu expurgue o mal que eu fiz. É a justiça das aflições, ou passada ou presente. Se eu compreendo isso e tenho fé no futuro, sei que tudo passa, como dizia Chico Xavier, por que é que eu vou perder a fé de que como espírito imortal eu terei outras oportunidades? A saciedade, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu sou insaciável. Isso também predispõe ao desgosto pela vida. Aquele que não se as conforma sociedades, com né, assim, mais desenvolvidas têm um alto número de depressivos, sim, tendências suicidas por causa justamente da saciedade. Da saciedade. Não há necessidade de mais nada, então também há um vazio ali por conta. Vocês vejam as fugas desses grandes atores e cantores para as drogas. Isso é saciedade. Vocês sabiam que o Michael Jackson, quando ele fazia as turnês dele pelo mundo, ele ia comprando dos antiquários as peças mais lindas e mais caras. E lá naquela Neverland, naquela mansão que ele tinha, ele mandou construir um barracão de não sei quantos 1000 metros quadrados. A mãe dele contou isso. E tudo que ele comprava durante essas viagens de antiquário, peças caríssimas, ele guardava nesse barracão. Morreu com 50 anos por overdose medicamentosa. Quer dizer, ele tinha tudo. Se suicidou. Amy Winehouse, a voz mais bonita do mundo, foi considerada. 28 anos. Whitney Houston, que para mim era um ícone,
Adorava aquela mulher. Da voz e da beleza. Em tudo. Morreu por suicídio. Quer dizer, saciedade. É isso que leva. Ociosidade. Falta de fé. Falta de fé. Eu vou pular aquela parte. Então, pretensos motivos suicidas. A incredulidade. Você não acreditar em nada. A simples dúvida quanto ao futuro. Não ter fé no futuro, na vida futura. As ideias materialistas. Ah, vou morrer, acaba tudo. A gente tem esse veio dentro de nós. Em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio, porque elas produzem uma frouxidão moral. E a frouxidão moral nos leva a descambar para o abismo das inconsequências morais. Método utilizado direto e indireto, consciente e inconsciente. André Luiz foi considerado suicida. Indireto. E nós, quantas vezes somos suicidas indiretos? Quando bebemos, quando fumamos, quando tomamos remédio em excesso, quando comemos demais. Se eu sei que eu não posso comer uma feijoada, por que eu vou comer uma feijoada? Se eu sei que eu não posso tomar vinho, por que eu vou tomar vinho junto com uma pizza? Só para fazer companhia? Não. Isso me predispõe a queimar meu fluido vital, além do que eu deveria. E eu serei considerado um suicida indireto, inconsciente, né? Então, pode o Espiritismo prevenir o suicídio? Sim. O Espiritismo, se bem compreendido, é um preservativo da loucura e do suicídio. O perdão liberta. Vamos passar aqui também. O amor como solução na proposta de Joana de Ângeles. Só pode ser feliz e livre quando se ama. O amor é diretriz de segurança para as metas. Amar-se. O amor começa por eu me amar. Eu me amo. Jesus não disse isso? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso amar a Deus, me amar para que eu possa amar. Esta é a proposta de Jesus. Sem Ele, a existência terrena perde seu significado libertador e iluminativo. E olha a informação interessante que está nesse livro de Maurício Mancini. Chama-se Conforto nas Dores da Alma, capítulo 8. Ele diz assim: em regiões desérticas, a falta de água faz com que os vegetais substituam as folhas por espinhos e se tornem volumosos para armazenar o pouco de água que conseguem extrair do solo árido. Assim também as criaturas que preferem seguir pelos desertos da vida sem amar e sem serem amadas, tornam-se espinhosas e inchadas de egoísmo. Guardam só para si o pouco que conseguem extrair do mundo. Eu achei esta passagem fantástica. Será que nós somos igual os cactos? Cheios de espinho e inchados de água por dentro, guardando só para nós aquilo que eu posso dar? Porque ser voluntário em qualquer atividade é um ato de amor, dos mais singelos. Então, meus irmãos, não haverá borboleta se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Rubem Alves. E considerando essa proposta da borboleta, eu digo para vocês que nós podemos morrer no estágio da lagarta, que vive para comer e evacuar. Ou nós podemos viver no período da crisálida, aonde vai elaborar a perpetuação da espécie da borboleta, porque lagarta não perpetua a espécie, mas crisálida labora o seu sistema reprodutor para perpetuar a espécie. E se ela se abrir naturalmente, ela será uma bela e linda borboleta, que não vai comer mais o jardim de ninguém, mas vai viver de pequenas gotas de mel e vai viver pelos ares voando, porque a borboleta nunca pousa no chão. Então que sirva isso de exemplo, porque ela se permite passar por processos de maturidade. E nós,
Estamos nos permitindo passar por processos de melhoria, de aprendizado, movendo a alavanca da boa vontade? Então, meus irmãos, que o nosso equilíbrio seja adquirido pelo direcionamento que vamos dar às nossas emoções e pela intensidade que nós vamos propor a nós mesmos quanto às nossas condutas. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Vamos sintonizar com Deus um pouco mais alguns minutos, para agradecer o que recebemos aqui na casa, pela atividade da noite, pela mensagem e principalmente por essa última analogia da lagarta e da borboleta. Que nós possamos, no nosso processo de crescimento também, despertarmos como borboletas em direção a Deus, mais belos ou belas, mais firmes, mais leves, mais conscientes da nossa destinação e elevando sempre um bater de asas rumo à espiritualidade. Agradecemos ao Senhor da vida, agradecemos ao nosso anjo de guarda, à irmã Sheila, à irmã Lúcia, aos mentores da nossa casa, irmã Joana, a todos que desempenham suas tarefas do outro lado da vida, aqui neste ponto de luz, que não é uma luz nossa, mas é uma luz, sim, da espiritualidade amiga que inspira esse projeto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. E não nos deixeis, Senhor, que assim seja.